Sobre os desdobramentos das manifestações lá no Irã, a organização Iran Human Rights afirma que mais de 3.400 pessoas morreram nos protestos e que esse número pode ser ainda maior. A ditadura iraniana ainda obriga as famílias a pagarem por balas que mataram os manifestantes. Isso é impressionante, crueldade, hein, Ivan? Totalmente. Isso é o regime iraniano. É bom as pessoas receberem essa informação, por mais cruel que ela seja, justamente para a gente ter aí uma real noção do que é este regime. Daniel, eu tenho os desdobramentos e atualizações de última hora. Ontem completou-se uma semana de que o Irã está sem internet. As imagens, as informações que a gente consegue é por conta do esforço do empresário Elon Musk em disponibilizar ali o sinal, né, da Starlink. Inclusive, o presidente Trump chegou a pedir a ele, na quarta-feira, que redobrasse esses esforços. Bom, outra informação importantíssima que eu tenho, Daniel, é que uma nova onda de manifestações começa hoje. Lembrando que a sexta-feira, para o mundo islâmico, para o mundo muçulmano, é o equivalente do domingo para o mundo cristão. Então, hoje é como se fosse domingo lá, e uma nova onda de manifestações deve começar hoje à noite. Eu estava acompanhando algumas informações que eu consegui apurar. Eles estão se organizando para que essas manifestações aconteçam no maior número de cidades possível. Como você bem disse, o número estimado ali são de 3.400 mortes, mas, Daniel, infelizmente esse número deve ser muito, mas muito maior, como você bem disse, e até o momento a gente ainda não tem uma real situação de quantas pessoas estão mortas. Ninguém está falando, mas Deus sabe quantas pessoas estão feridas e outras tantas que foram presas, detidas, simplesmente por manifestar contra um regime que está na hora de colapsar, que está aí há 50 anos de maneira ditatorial. Outra informação importante que a gente tem aqui para a nossa audiência, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ontem divulgou que 800 sentenças de morte foram adiadas no Irã. O regime iria sentenciar à morte, né? Iria executar 800 pessoas, e devido à pressão do presidente Trump, segundo a Casa Branca, então, essas execuções foram adiadas. E falando em presidente Trump, ontem tivemos a informação de que Israel teria, através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, convencido o presidente Donald Trump a adiar e não cancelar, atenção, a adiar um eventual ataque militar contra as bases da Guarda Revolucionária do Irã. Do seu lado, o presidente Trump quer mais informações, quer mais detalhes. Ele quer realizar um ataque, Daniel, que seja definitivo, que leve à queda do regime do Ayatollah. Então, nesse contexto, as tensões militares, elas continuam. Os Estados Unidos estão aumentando a sua presença militar na região, inclusive com o envio de porta-aviões. A última vez que a gente começou a noticiar aqui envio de porta-aviões para uma região do mundo, não é, Daniel? Foi ali no Caribe. A gente viu como que Nicolás Maduro terminou. Pode ser o mesmo fim do Ayatollah Khamenei. Daniel, devolvo para você. Ivan, o Marcelo Rocha Monteiro tem um ponto aqui para a nossa conversa contigo. Bom dia, Ivan. São dois pontos, na verdade. O primeiro é o seguinte: a execução do Irfan Soltani, aquele rapaz de 26 anos, né, cuja execução estava marcada para, se não me falha a memória, quarta-feira, anteontem, né? Parece que está havendo aí um certo desencontro de informações, porque o regime iraniano, a ditadura dos ayatollahs, teria divulgado que ele, na verdade, não teria sido condenado à morte, o que parece uma conversa para boi dormir, né? Porque o mundo inteiro sabia da condenação. Então, esse foi um recuo. Esse recuo se deve ao temor da ação americana. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: você mencionou Israel, né? Nós sabemos que a Arábia Saudita, que é um dos principais players aí no Oriente Médio, né, que é um regime, enfim, uma monarquia em que a influência da religião é muito grande. Eles são da vertente sunita do Islã e eles enxergam no Irã um inimigo, né? Qual é a posição da Arábia Saudita nesse momento com relação
a uma possível intervenção americana? Qual é a posição da Arábia Saudita e de outros países ali da Península Arábica, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, etc. Como é que é isso hoje? Como é que eles enxergam essa questão da possível queda do regime iraniano e de uma possível intervenção militar americana? Eles têm reservas com relação a isso? Como é que é? Bom dia, professor Marcelo, sempre uma alegria conversar com o senhor aqui. Bom, começando pelo Soltani, as informações que a família conseguiu apurar, não é? Uma vez que ele não tem um advogado, ele não teve direito sequer a um processo, é de que ele ainda está vivo, ou seja, ele não foi executado, mas como o professor muito bem colocou, essa questão de que ele não havia sido sentenciado, ela é incorreta, é uma maneira do regime tentar, de alguma maneira, manter algum diálogo com o presidente Trump. Isso porque na última terça-feira o presidente Trump havia interrompido todas as comunicações com o regime iraniano, justamente por conta desse rapaz e das demais execuções. Aparentemente o regime voltou atrás, mas alguns analistas de Oriente Médio que eu acompanho dizem o seguinte: cuidado, o regime pode estar tentando ganhar tempo para, no momento oportuno, do ponto de vista do regime, executar essas pessoas. Professor Marcelo e audiência, eu aconselho a acompanharmos as próximas horas como serão essas manifestações no Irã e principalmente como que o regime vai reagir diante de mais uma onda de manifestações. Sobre a questão da Arábia Saudita, esse é um ponto muito interessante, porque a Arábia Saudita muitas vezes ela acaba sendo um pêndulo ali, né, de como os Estados Unidos agem no Oriente Médio. A posição da Arábia Saudita, nesse momento, ela é muito semelhante à posição de Israel, de Omã, Jordânia, Kuwait e Catar, ou seja, de que os Estados Unidos não precisam, não podem, não devem atacar neste momento. Agora, a gente tem um ponto aqui também de estratégia. Em junho do ano passado, o presidente Trump veio a público e disse que daria 2 semanas ao Irã para analisar uma proposta ali que eles enviaram. 2 dias depois, nós tivemos o bombardeio nas usinas nucleares. A Arábia Saudita fez passar a informação, né, vazou a informação de que ela, a Arábia Saudita, teme que isso possa, um ataque americano ao Irã, possa elevar as tensões na região. Por quê, professor Marcelo? O Irã, em um momento de desespero, talvez sob o ataque, possa tentar retaliar. Como não tem a condição de atacar os Estados Unidos, obviamente, em solo americano, eles atacariam, então, bases americanas nesses vários países do Oriente Médio, e inclusive países até mesmo aliados dos Estados Unidos, como o caso da Arábia Saudita. Então, nesse momento, a posição saudita é de prudência. Já ao lado de Israel, a gente precisa ficar muito atento, porque se tem uma coisa que Israel sabe fazer, é embaralhar as cartas, é a despistagem. O Mossad, nesse sentido, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são mestres, e o Hezbollah sabe muito bem disso, aprendeu uma lição alguns anos atrás. Então, embora a Arábia Saudita e Israel tenham publicamente a mesma visão, pode ser que nos bastidores esteja acontecendo totalmente o contrário. É por isso que eu convido a nossa audiência a estar acompanhando essa questão do Oriente Médio durante o final de semana. Daniel, eu devolvo para você. Ivan, você falava a respeito do Mar do Caribe, aquelas embarcações, enfim, e a Guarda Costeira norte-americana apreendeu no Caribe uma outra embarcação petroleira ligada à Venezuela. Parece que interceptaram o navio ontem por violações às sanções dos Estados Unidos. Eu queria que você trouxesse mais informações para a gente sobre esse caso. Isso mesmo, Daniel. As operações ali militares dos Estados Unidos no Caribe, elas continuam, e esses navios sancionados, eles estão passivos aí de serem interceptados, como foi o caso deste navio. O objetivo americano, neste momento, ali com essas operações, é impedir que petróleo venezuelano saia ali da região e chegue à Rússia e à China. O acordo, embora não tenha sido publicado, mas é um acordo que a gente imagina que o presidente Trump fez com Delcy Rodrigues, a líder do regime venezuelano, é de que esse petróleo vá em direção aos Estados Unidos. E pode ser, então, que esse navio aí tenha, de alguma maneira, tentado burlar aí o bloqueio naval americano, partindo eventualmente em direção oposta, que não os Estados Unidos, e os militares fizeram essa apreensão, e muito provavelmente esse petróleo será levado aos Estados Unidos, trabalhado e revendido. Segundo o presidente Trump, parte do lucro desse petróleo, né, da venda desse petróleo, será revertida para a população venezuelana e para retirar os custos
ali dos Estados Unidos dessa operação militar, quase que uma divisão, né, dos lucros com o povo venezuelano e o povo americano, segundo o presidente Trump, Daniel. E a vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, entregou a medalha que ela recebeu ao presidente Donald Trump numa reunião na Casa Branca. A líder da oposição venezuelana afirmou que o gesto foi um reconhecimento do compromisso de Trump com a liberdade do país. É isso? Isso mesmo, Daniel. Ela entregou a medalha a Donald Trump, que recebeu a medalha, que depois ele também veio a público dizer que ela é uma grande pessoa, é aquela comunicação que o Trump sempre faz, né? Que ela é uma excelente pessoa, que teve uma boa conversa com ela. E sim, o presidente Trump então recebeu essa medalha. A gente vê claramente que a Maria Corina Machado ela está comprometida com a sua causa. Entre o Prêmio Nobel da Paz e a redemocratização da Venezuela, a prioridade é a redemocratização. Então, embora o comitê do Nobel da Paz tenha dito que o prêmio não é transferível, né? Você pode transferir a medalha, ela é um objeto, mas você não tem como transferir o título. Mesmo assim, ela fez esse gesto simbólico que foi muito bem recebido pela Casa Branca. Agora, Daniel, sobre essa ida, né, de Maria Corina Machado a Washington, além dessa conversa, que a gente sabe muito pouco do que foi conversado, e essa é uma diferença das outras conversas. Geralmente, a Casa Branca, o presidente Trump, ele publica, não é? Como foi a conversa com determinado líder, etc. Com a Maria Corina Machado, a gente está sabendo muito pouco, mas eu quero ressaltar também que, além de conversar com o presidente Trump, ela conversou com senadores, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Ela demonstrou ali o plano dela caso a oposição assuma o poder na Venezuela através de Edmundo González. Então, na minha humilde opinião, Daniel, a conversa com o presidente Trump ela é extremamente importante, mas tão importante quanto essa articulação que ela está fazendo em Washington com senadores, com deputados, com membros do Partido Republicano, o presidente Trump, com empresas. Então, ela está transmitindo confiança para essas pessoas de que sim, a oposição, após esse período de transição, pode assumir o poder na Venezuela. É disso que se trata, até porque muitas empresas do setor do petróleo, Daniel, estão relutantes em investir na Venezuela neste momento, justamente porque elas temem que aconteça o que aconteceu no passado, ou seja, que o regime primeiro permita que essas empresas invistam ali, para depois ir lá e confiscar tudo, coisa que já aconteceu no passado. Então essas empresas estão aguardando para ver como que vai ser essa questão de transição antes de colocar a mão no bolso, Daniel. Ivan, o regime cubano realizou uma marcha funeral para 32 soldados que, segundo a ditadura local, morreram no ataque dos Estados Unidos que culminou na captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Isso mesmo, Daniel. Ontem à tarde, então, os restos mortais desses 32 agentes cubanos que faziam a segurança de Nicolás Maduro retornaram a Cuba. Nós temos as imagens aí do momento, né, da chegada ali e dessa cerimônia. Nós tiramos o áudio, Daniel, justamente por questões aqui, não é, de direito autoral. Era uma marcha fúnebre e eles são considerados, então, 32 heróis lá em Cuba. O que acaba também com uma lenda urbana de que Cuba não tinha nenhuma interferência na Venezuela ou fora mesmo de Cuba. Enfim, nós temos a confirmação, tanto por parte do regime como por parte do lado americano, por parte do lado venezuelano, ou seja, todo mundo está confirmando que esses 32 agentes faziam a segurança de Nicolás Maduro. Não é? Então, essa questão ela cai por terra. Agora, a grande pergunta que a gente precisa fazer aqui, Daniel, eu convido a nossa audiência a fazer essa pergunta, é a seguinte: o que 32 agentes cubanos faziam a segurança de um presidente de outro país, de um ditador de outro país? Onde está aí a soberania venezuelana, então? E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que esses agentes cubanos espalhados aí estão somente na Venezuela ou também em outros países da América Latina, Daniel? Esse é um questionamento que a sociedade brasileira precisa fazer ainda mais nesse ano de eleição, Daniel. Um abraço para você, meu caro Ivan Kleber, bom dia, bom programa logo mais às 8h30 da noite, bom fim de semana e até segunda.